Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. Vejamos de que forma Elias combateu a apostasia do coração de Acasias. Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o nosso e o seu canal Sentinelas da Teologia. E hoje nós vamos falar mais uma lição, professor Daniel, da Escola Bíblica Dominical. E nós gostaríamos de deixar sempre aquele desafio para você que ama a Bíblia, para você que ama a Escola Bíblica. Nós deixamos o desafio, nos ajude para que nós possamos progredir com este canal, onde nós temos esse compromisso com a Palavra de Deus. Se inscreva. Quando você se inscreve no nosso canal, você está nos ajudando para que nós possamos ter mais alcance nos nossos vídeos. Deixe aquele like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos são mais divulgados. Deixe seu comentário, sua pergunta, seu questionamento, e vai ser uma alegria para nós estar respondendo você. E a lição de hoje é a lição de número 5, que fala sobre o reinado de Acasias. E é importante nós falarmos, professor Anderson, que Acasias, da mesma forma como os reis que o antecederam, os reis que governaram o Reino do Norte, as 10 tribos de Israel, foram reis que repetiram os erros uns dos outros. E a Bíblia vai dizer que Acasias foi um rei tão perverso, tão mau, que o próprio Senhor, o próprio Deus, o havia rejeitado. Por quê? Porque Acasias seguiu os caminhos de Jeroboão, seguiu os caminhos de Acabe e seguiu os caminhos de Jezabel. Ou seja, ele conseguiu ser mais idólatra, mais apóstata do que todos os reis que o sucederam. E a prova desta apostasia fica muito claro quando ele deixa de consultar a Deus para consultar a uma entidade pagã chamada Baal-zebub, que, segundo dizem, era um deus que tinha a capacidade de prever o futuro. Por isso que ele manda consultar a Baal-zebub com relação a tudo que aconteceu com ele. A história vai nos contar que Acasias, em função do descontentamento do rei de Moabe, após a morte de Acabe, o rei de Moabe se revolta contra o reino do norte, e ali então, na tentativa de fuga, Acasias acaba caindo do seu quarto e ele é acometido de uma enfermidade. A Bíblia não fala qual é, mas é bem provável que tenha sido algo muito sério que colocou em risco a vida dele, algum trauma muito sério. Então, Anderson, nós já podemos iniciar falando que a apostasia de Acasias trouxe sérias consequências para sua vida espiritual, sua vida física e também atingiu de forma direta o seu reinado em função de que o povo também estava mergulhado numa idolatria. E o interessante, professor Daniel, é que Acasias ele havia visto toda a consequência da idolatria e da devassidão do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel. E mesmo assim Acasias seguiu pelo mesmo caminho. Então nós vamos observar que tem pessoas que mesmo vendo as consequências dos seus erros, mesmo vendo o juízo de Deus, mesmo sendo confrontados pela palavra de Deus, eles são irredutíveis, são pessoas que são irrepreensíveis. Por mais que você repreenda, eles não mudam a sua direção, as suas convicções e a sua idolatria. Esse é o caso do rei Acasias. E o interessante é que, como a lição vai trazer, o professor Daniel já comentou, que Acasias ele também foi um rei idólatra. Quando nós falamos de idolatria, um rei que adorava
outros deuses, tinha outros amores, tinha outras devoções que não era o único e verdadeiro Deus da Bíblia Sagrada. E essa idolatria de Acasias, ela vai ser manifesta. E entre as manifestações, nós vamos ver essa idolatria na atitude de Acasias ir consultar um falso Deus, Baal-zebub, que, claro, com uma mentira, eles criam que tinham o poder. Então, por que é interessante nós comentarmos isso? Porque, novamente, nós temos trazido isso nas lições, nos vídeos, né, professor Daniel? Que a idolatria, ela não é só, ela não se consuma simplesmente ou somente quando você se prostra, você oferece louvor a uma imagem, a outro Deus. Tem pessoas que pensam em idolatria somente isso. Mas idolatria é todas as vezes que você atribui poder, que você vê algo místico em algo que não é o Deus de Israel. Só quem tem poder, só quem conhece o futuro, só quem pode mudar as coisas é só o Deus da Bíblia. Só que Acasias vai demonstrar a idolatria dizendo que ele achava, ele cria que aquele falso Deus Baal-zebub poderia prever o futuro. Então já está demonstrando a idolatria de Acasias. E quantos hoje no meio cristão que tentam buscar respostas da sua vida, do futuro, em outras coisas que não é a palavra de Deus. Nós vamos ver pessoas, pastor Daniel, que tentam buscar soluções e respostas em horóscopo, crê em signos. Né? Tem pessoas na comunidade cristã que consultam horóscopo, signo todos os dias. Jornal, na internet, hoje até no celular, né? Não precisa nem mais, né? Antigamente comprar o jornal hoje no celular. Pessoas, ou seja, que pensam que a astrologia tem poder para prever algo ou para mudar algo. Quantas pessoas que, ao invés de buscar a resposta na palavra de Deus, às vezes sobe um monte achando que lá no monte vão receber um arrepio, um sopro, uma profecia. Nada contra quem gosta de orar no monte. Nós não estamos falando nada contra isso. Mas a pessoa que acha que o monte tem algo sobrenatural. A pessoa que acha que alguém, um homem, um ser humano, pode falar algo além do que está na palavra de Deus. Pessoas que buscam soluções e respostas em pessoas, em homens, em astrologia, em signos, em coisas místicas, em soterologia. Tem pessoas que tentam buscar a resposta em simpatias, né? Qual vai ser o nome? Vai ser um menino ou menina, né? Quando a moça está grávida, faz simpatia para descobrir o sexo da criança, faz simpatia para descobrir qual é o nome do marido, né? Mas às vezes são coisas que acontecem no meio cristão e pessoas que são cristãos buscam isso. Quantos eu já ouvi relatos de membros de igrejas que foram em cartomantes, foram em espiritismos buscar. Isso é uma idolatria. Quando você acha que qualquer outra coisa, fora a palavra de Deus, tem a resposta e a solução para a sua vida, você está demonstrando um coração idólatra, né, professor Daniel? E foi justamente isto que Acasias fez, né? Acasias, ao invés de consultar o homem de Deus, o profeta de Deus, o profeta Elias, que já tinha se demonstrado pessoa fiel a Deus, confrontado o pecado do próprio Acabe, então, e de Jezabel também, né? De todo o povo de Israel também. Então o rei Acasias, ele comete esse sério erro e isto não fica impune, né, professor Anderson? Porque sempre que alguém deixa de consultar a Deus para consultar a algo externo, a algo fora, a algo que extra-bíblico, que diz respeito a que vai trazer aquilo que ele quer ouvir, isso é um pecado e deve ser tratado. E foi justamente isso que o profeta Elias fez. Quando o profeta Elias viu os mensageiros de Acasias, Elias vai lá e diz, para por aí, vai lá e repreende a Acasias, dizendo, vem cá, porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baal? Diz para ele que ele não vai sair daquela câmara, ele vai morrer. Ou seja, a resposta de Deus para a atitude de Acasias foi uma resposta dura,
mas uma resposta que era a altura do que a ocasião requeria. Deus tratou Acasias na altura em que Acasias trata a Deus. Ele vira as costas para Deus, ele abandona Deus, e aí Elias, um homem de coragem, um homem cheio da graça de Deus, vai lá e repreende Acasias. De que forma, Anderson, nós podemos ver essa repreensão de Elias para com Acasias e aplicarmos no dia de hoje? Lembrando que Elias, ele vai mostrar para Acasias que a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Deus é quem controla a vida e a morte, e não entidades pagãs, e não meios de consulta esta Bíblia que não tem capacidade nenhuma. Então Elias já confronta esta realidade na vida de Acasias. Mas de que forma então nós podemos aplicar esta verdade que Elias aponta para Acasias nos dias de hoje? Uma coisa interessante, professor Daniel, na abertura do vídeo, o professor Daniel comentou sobre negar a Deus, né? Toda vez que você busca uma fonte de consulta, de solução fora a palavra de Deus, fora Deus, você está negando a Deus. Ou seja, esta foi uma das o que Elias estava querendo dizer para Acasias: tu estás negando o Deus verdadeiro. Porque no momento, e isso, professor da escola bíblica, você tem que deixar bem claro para a sua turma, porque tem pessoas ainda na igreja equivocadas. E toda vez que alguém que se diz evangélico cristão, que busca resposta, que busca soluções fora a palavra de Deus e a pessoa de Deus, ele está negando Deus, ele está virando as costas para Deus. E é isso que o profeta Elias vai falar para aqueles mensageiros que estão indo buscar, entre aspas, uma resposta mentirosa num falso Deus. E daí Elias, só para trazer uma ressalva, que o comentarista da revista, ele vai dizer que Elias usou uma palavra dura, exortando. Ele usa a palavra exortação como se exortar fosse repreender. Para você que ama a Bíblia e quer fazer corretamente, a palavra exortação é dar ânimo. Não é incentivar alguém. Quando você incentiva, anima alguém, isso é exortar. Mas no meio cristão, no meio evangélico, principalmente no meio evangélico pentecostal, se usa muito a palavra exortar da maneira errada, equivocada, né, pastor Daniel? Eles usam a palavra exortar como se fosse repreender. Não, exortar não é repreender, exortar é dar ânimo. Então, porque a palavra não foi usada corretamente aqui na revista, porque o Elias repreendeu. Qual foi a repreensão que Elias fez? O que Elias falou? Porventura, não há Deus em Israel para que vocês consultem a sua palavra? O que ele está dizendo para o rei, povo de Deus, líderes? A única fonte de conhecimento, de respostas que o cristão tem, que o povo de Deus tem, é a palavra de Deus. Não existe outra fonte, você não existe outro meio, novamente. Não é profetas, não é. A única fonte de resposta, de conhecimento e de solução para o povo de Deus é a palavra. Foi o que Elias disse: porventura não há Deus em Israel para que vocês consultem a palavra de Deus. Chega, parem com isso de estar buscando respostas, buscando soluções em tantas outras coisas que não é a palavra de Deus. E hoje nós vemos movimentos que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, procurando respostas. Até o nosso companheiro aqui, o Marcos, comentou, né? No corredor do São Grosso, no corredor da Luz, na caverna de Adulão. Ou seja, muitas modismos e inovações que o contexto bíblico é para aquela época, não tem nada a ver com nós hoje. E eles tentam inventar esses modismos como se eu passasse no Sal Grosso fosse mudar a minha vida. Como se uma luz, uma lanterninha fosse, não. A única coisa que pode mudar a vida do ser humano é o Espírito Santo através da palavra de Deus. E é importante deixarmos bem claro que estamos falando de um rei que conhecia a palavra de Deus. Era o rei do povo de Deus. Ele era um judeu. Exato. E ele era um rei. Ele foi treinado desde pequeno, né, para ser um possível sucessor, porque na verdade Acabe teve mais filhos, né? E outra coisa,
a lei de Deus era algo impregnado, melhor, algo inculcado, né, dentro da cabeça das crianças judaicas desde criança. Então, ele sabia que a lei era a palavra de Deus dada a Moisés. É verdade, né? Ele sabia que o único Deus a ser adorado era o Deus da aliança, o Yahvé. Ou seja, ele tinha a consciência, mas por estar em apostasia, e aqui, né, professor Anderson, apostasia é um abandono consciente, premeditado da fé, né? Então, vejam bem, ele não foi repreendido porque não sabia. Ele foi repreendido porque sabia e não praticou aquilo que era a verdade. E a apostasia, professor Daniel, quando a gente usa, o professor Daniel comentou a fé é a confiança em Deus. Confiança. Então, quando a gente abandona a confiança plenamente em Deus e busca subterfúgio, confiança em outras coisas, Deus e a palavra de Deus não me é suficiente, eu preciso de um óleo no meu óleo, ungir meu carro para me proteger, eu preciso de um amuleto, eu preciso de orar num lugar diferente. Então você está apostatando, porque a fé, a confiança é aquela, Deus está no controle e a palavra de Deus é a resposta. Então a apostasia, tem gente que está na igreja e é um apóstata, porque ele está buscando respostas, milagres e soluções em outras coisas que não é Deus. Então ele está negando a sua confiança unicamente e plenamente em Deus. E isso é uma apostasia. E muitas pessoas não reconhecem isso na procedência. Infelizmente. Mas que a palavra do Senhor vem iluminar os corações, né, para ver a lei de Deus. É aquilo que o rei Davi, né, nos seus salmos, ele vai exclamar, né, desvenda os meus olhos para que eu contempla as maravilhas da tua lei. Bem, Anderson, mas também além desses pecados todos de Acasias, temos um Acasias orgulhoso, né? Por quê? Porque quando ele recebe a mensagem dos mensageiros que ele havia enviado para Baal e que retornam antes de chegar a Baal, porque Elias os encontra no meio do caminho e manda eles retornar a Acasias com a mensagem que Acasias não queria ouvir, ele se demonstra uma pessoa orgulhosa. Primeiro, porque não ouve o que os mensageiros falam em nome de Elias, porque eles disseram que Elias mandou eles falarem. E segundo, ele usa de um autoritarismo que não era condizente com os reis de Israel. Porque os reis de Israel, antes de qualquer atitude, eles consultavam a Deus através dos profetas, através dos sacerdotes. Eles tinham as suas ações sempre em segundo plano. E aqui a atitude de Acasias é uma atitude totalmente pagã, é uma atitude que condizia com os costumes dos reis que estavam no entorno ali, os cananitas principalmente, né? De um autoritarismo, de um abuso de poder. E isso é expressado quando ele vai enviar então o capitão com 50 homens, né, para trazer Elias meio que à força, não é assim, professor Anderson? E aí que está, o professor Daniel trouxe a linha muito bem colocada. Por quê? Porque a primeira coisa, ele vai virar as costas, ele vai um sinal de apostasia, de idolatria. Apostasia, porque ele nega confiança completamente em Deus, vai buscar resposta entre os deuses, e idolatria, porque ele está atribuindo poder a um outro Deus que não é o Deus de Israel. Isso foi algo errado que ele fez. E ele vai ser confrontado pela palavra de Deus através do profeta Elias. E quando ele foi confrontado, ao invés de ele se arrepender e reconhecer, eu fiz errado, eu não deveria consultar o profeta de Baal-Bebu. Ele deveria reconhecer isso. Fiz errado. Vou me arrepender. Vou voltar atrás. Vou fazer agora da maneira certa. Vou agora consultar a palavra de Deus. Mas não. E, ao invés disso, ele toma uma atitude que não era comum. Ou seja, uma atitude atípica de um rei de Israel. Porque os reis de Israel, como diz o Daniel, eles sempre respeitavam e eram submissos à palavra de Deus através dos sacerdotes e através dos profetas. E lembrando que os profetas do Antigo Testamento é diferente do dom da profecia hoje. Eram profetas que falavam a palavra
completa de Deus, por isso que a palavra dele está na Bíblia. Então, né, era Deus falando na boca daqueles profetas, por isso era algo que era tido como palavra de Deus. E isso é uma demonstração de orgulho. Idolatria também, porque tem pessoas que idolatram a si mesmas. Nós vemos líderes que se dizem evangélicos, que saem do escopo bíblico, da direção bíblica, e inventam modismos deles. Inventam doutrinas, inventam costumes, como nós acabamos de falar. Inventam sal grosso, luz, água, copo com água, para tomar copo com água após oração, e tantas outras coisas, amuletos, coisas que não são bíblicas. E quando eles são confrontados pela Bíblia, eles se sentem tão orgulhosos. Não, eles idolatriam para com eles mesmos. Porque, pastor Daniel, quando a gente é confrontado pela palavra e a palavra mostra o erro em nós, o que a gente tem que fazer? A palavra é verdade, então eu preciso abandonar isso. E muitos líderes, muitos pregadores, muitas pessoas hoje, quando ouvem a verdade de Deus, ao invés de se arrependerem, eles pensam que eles têm autoridade tamanha qual a palavra de Deus, assim como pensou o rei Acasias. Ele manda capitões, homens, né? Ele vai mandar 3 capitões de 50, né? Cada um tinha um contingente de soldados de 50 homens, para ir até o profeta Elias. Por quê? Porque aquela profecia de Elias, que o rei Acasias iria morrer, trazia um fracasso nos negócios do reino. Porque qual outro reino iria negociar, comprar ou vender para um rei que estava à morte? Então, até brincou o pastor Daniel quando nós estávamos aqui confabulando sobre a lição, né? É como hoje cai a bolsa de valores, né? O governo não está bem, a bolsa de valores cai lá embaixo. Era para que você entenda o que acontecia naquela época. Então ele vai chamar o profeta Elias, não porque ele queria ouvir Elias, mas para que Elias se retratasse. Então nós vamos ver que ele vai mandar 2 vezes o primeiro capitão. Elias ora, né, seu som de Deus, que cai fogo do céu. Vem fogo do céu, consome o capitão, 50 homens. O segundo, mesma coisa. E o terceiro, o terceiro capitão vai se prostrar e vai pedir para que Elias tenha amor para aquelas vidas. Aí nós vamos o que? A coragem, né? Que nós vamos ver aqui um pouquinho de um homem que, mesmo sendo perseguido, ele vai até o rei para confrontá-lo, né, pastor Daniel? E é bom salientar que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. De costumes, de prática, de culto. Liturgia do culto é o que está na Bíblia. Louvor, bíblico. Pregação, é a Bíblia. Então, tudo que fugir disso, pastor Daniel, são inovações, e às vezes quando nós vamos confrontar essas pessoas, acho que esse louvor que tu cantou não é bíblico. Ficam bravos. Como ficou orgulho. Não, mas Deus me deu a letra. Não, irmão, tá aqui na palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não foi Deus que te deu a letra. Não, mas Deus me deu essa revelação para me entregar essa mensagem. Meu irmão, se não estiver de acordo com todo o contexto bíblico, essa mensagem não veio de Deus. E em vez de reconhecerem, são orgulhosos. Ou seja, idolatria a si mesmos. Acham e pensam que podem acrescentar coisas na palavra de Deus na possibilidade. Isso é um perigo, né? Quando as pessoas vivem de visões, de revelações, de sonhos e não comparam com o que a Bíblia fala. Se está de acordo com a Bíblia, amém, vai em frente. Se não está, deixa para trás, porque é furada, como diz aí fora, né? Bem, Anderson, mas temos algumas qualidades que precisam ser ressaltadas, né, da vida do profeta Elias. E uma das qualidades, podemos citar 2, dentre as muitas, né? Elias foi um homem de coragem. Exato. E Elias foi um homem comprometido com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade, com a sua verdade. Então a gente pode já deixar bem claro que este exemplo de Elias serve e muito para nós hoje, né? Porque infelizmente temos muitos homens que se dizem pregadores, que se dizem profetas, mas não tem coragem de enfrentar o povo, não tem coragem de enfrentar o líder, né? Que se estiver fora da vontade de Deus, e isso demonstra que também não tem compromisso com o próprio Deus. Porque se tivesse compromisso, teria as atitudes que Elias teve. Não é assim, professor?
Então, professor Daniel, é interessante que nós vemos até um exemplo na história da igreja. Porque nós vemos que no período da Idade Média, na igreja, a igreja apostólica romana, nós vemos que teve alguns teólogos, né? Claro, tivemos pré-reformadores como John Hus, que foram homens que tentaram defender a verdade bíblica, foram mortos, perseguidos, mas no meio ali do clérigo, dos teólogos, de alguns teólogos da Igreja Católica, eles já haviam compreendido, entendido biblicamente que aquelas doutrinas, aquela teologia das indulgências, aquela teologia da glória, eu faço e Deus retribui, ou seja, aquela teologia da Igreja Católica Romana da época, ela não era bíblica, não se acomodava com a verdade de Deus. Mas alguns daqueles teólogos nunca deram a cara para bater. Eles entendiam que a doutrina era errada, mas nunca se levantaram para combater, para confrontar o papado, os papas e as ideologias da igreja naquela época com a verdade bíblica. Mas Lutero sim. Lutero, ele sabia que ele ia ser perseguido, ele sabia que ele correria risco de vida, e Lutero ele se levantou para apontar os erros doutrinários com a verdade de Deus. Ele teve um compromisso com a verdade de Deus. E Lutero era um membro da Igreja Católica. E nós vemos que Lutero vai ser perseguido, fiel. Ele vai ser perseguido. E quando eles levam Lutero para um concílio, eles vão dizer, tu te retrata das afrontas que tu fez, ele vai dizer, se vocês me provarem nas escrituras, na Bíblia, que eu estou errado, eu me retrato. Do contrário, eu não me retratarei. Foi isso que Elias fez. Elias teve coragem, pastor Daniel. Porque Elias, ele não confrontou, ele não repreendeu uma pessoa qualquer. Ele repreendeu o rei de Israel, o maior líder. Mas Elias teve coragem, porque mesmo sabendo que ele ia confrontar, ele teve coragem, porque ele precisava, ele sabia que o seu compromisso era zelar pela palavra de Deus e para que o povo de Deus permanecesse na palavra de Deus. E às vezes assim, tem muitas pessoas, como diz o pastor Daniel, muitos que se dizem pregadores, muitos se dizem mestres, mas não confrontam as heresias, os modismos, os falsos ensinamentos. Porque hoje, tem muitos que estão em denominações que é banalizado, não tem nada de bíblico, mas não confrontam os seus líderes, os seus pastores, novamente, líderes que estão fora da palavra de Deus. Porque tem medo. Porque, eu vou perder o cargo, eu vou perder... Mas não, Elias não estava preocupado se ia morrer, se ia ser perseguido. Elias tinha coragem de vaticinar e levar a verdade de Deus assim como teve Lutero. E também Elias, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus, professor Daniel. É esse que deve ser, aqui nós podemos dizer, características de um homem de Deus. Eu sou homem de Deus. O que você faz? Característica de um homem de Deus não é andar com uma Bíblia debaixo do braço somente, usar uma roupinha de pregador, não. Característica é aquele que tem coragem de sair, ser um arauto de Deus para falar a verdade de Deus e confrontar as falsas doutrinas e ter compromisso com quem? Com a palavra de Deus. E é isso que é uma característica do homem de Deus, né, professor Daniel? E Elias teve todas essas características, né? E não é à toa, né, que o Elias ele foi um dos maiores, ou por que não dizer o maior, do Antigo Testamento. Ele é considerado o pai dos profetas. Né? Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele foi transladado. Ele não provou a morte. E uma coisa interessante, professor da escola bíblica, que o autor, o comentarista da revista, ele vai dizer que Elias tinha um ministério de fogo. Porque caiu fogo sobre os profetas de Baal, né? Sobre os capitões. Daí ele vai falar, né, um ministério de fogo. Tem pessoas que podem confundir isso aqui. Porque tem gente que acha que ministério de fogo é sapatear no fogo, é língua de fogo, é bola de fogo, é falar com uma voz, é gritar. Tem gente que acha que fogo é isso, é grito, é pulo. Não. Vamos olhar para a Bíblia. O fogo, professor Daniel, é um dos símbolos do Espírito Santo. Porque João Batista ele vai dizer, eu batizo com água, mas virá aquele, que virá, né, que é maior, que eu não sou digno de atar as suas sandálias, que ele vos batizará com fogo e com Espírito. Aqui tudo indica, a exegese, que ele está fazendo uma referência à obra do Espírito Santo. Porque Jesus ele vai dizer, né, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele
vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? O fogo consome tudo aquilo que não agrada a Deus. O fogo, ele queima as impurezas. Então o ministério marcado por fogo é um ministério que, quando alguém prega a palavra de Deus, aquilo que não agrada a Deus é desfeito. Ou seja, a verdade bíblica consome fogo estranho e é o fogo que vai queimar o pecado, que vai queimar as heresias, que vai queimar os falsos ensinos. Isso é uma simbologia do fogo, porque o Espírito Santo de Deus, através da verdade bíblica, ele nos convence dos pecados, ele nos convence dos falsos ensinamentos, ele nos convence das heresias. Então, isso que é o ministério de fogo. Alguém que tenha a pessoa do Espírito Santo, que guia essa pessoa através da palavra de Deus. E esse fogo santo, que é o Espírito Santo, Daniel, queima o pecado, queima a mentira, queima as heresias, queima as falsas ideologias, e o que prevalece sempre é a verdade bíblica de Deus. O fogo está relacionado à pureza, né? Purificação. A limpeza, a purificação. Né? E se caminhando para o final do vídeo, nós queremos trazer aqui um dos elementos mais importantes usado por Elias para combater esta apostasia do coração de Acasias, que era a palavra de Deus. O instrumento usado por Elias para combater, para confrontar o pecado de Acasias foi a palavra de Deus. Não existe outro jeito de nós tirarmos o pecado do meio do coração das pessoas sem pregar a palavra de Deus. Qualquer outra forma você vai estar mascarando, né? Você vai estar passando a mão por cima. Mas quando você usa a palavra de Deus, ela entra lá é aquilo que Hebreus vai dizer, né? Que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que eu não faço nem ideia onde é que é isso. Mas a Bíblia vai lá, a palavra de Deus vai lá aonde ninguém vai e tira aquilo que está escondido lá no âmago da pessoa. É isto, não tem outro jeito de combatermos o pecado, não temos outro jeito de combater a apostasia, não temos outro jeito de combater a frieza espiritual, a mornidão, né, das pregações dos púlpitos da igreja hoje. Infelizmente isso é uma realidade. Não tem outro jeito de combater isso a não ser através da pregação genuína da palavra de Deus. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E uma coisa interessante para você, Daniel, também, que nós só conhecemos as mentiras quando nós conhecemos a verdade. Se você não conhece a verdade, a Bíblia, você nunca vai saber quais são os falsos, as falsas heresias, as falsas doutrinas. Só conhecendo a verdade. E outra coisa, é por isso que a Bíblia, algumas pessoas falam em livre interpretação, né? Não existe interpretações da Bíblia, existe a interpretação correta. Então a Bíblia tem uma interpretação que deve ser olhada com temor, respeito, que a Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tem pessoas que pegam versículos isolados, passagens isoladas, para tentar falar aquilo que a Bíblia não quer dizer. E nós só vamos conhecer, só tem como eliminar essas mentiras do meio do povo de Deus através da verdade de Deus. Só tem como tirar a mentira do coração do povo mostrando a verdade. A verdade é a palavra. Só tem como você ser livre e limpo de um falso evangelho quando você conhecer o verdadeiro evangelho. Onde é que está esse verdadeiro? Está na palavra de Deus. Irmãos, vai passar homens, líderes, fundadores de ministérios, mas a palavra de Deus sempre vai permanecer. É por isso que ela sempre será a nossa regra de fé, a verdade absoluta, para que aonde ela for pregada pura, genuinamente, completamente, ali está uma igreja verdadeira. Então nós devemos observar sempre isso, pastor Daniel. E aqui o versículo 16 do segundo livro de Reis, no capítulo 1, que é o capítulo tema da lição de hoje, né? Olha a resposta de Elias. E disse a este, né, ao rei: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom, Deus com letra minúscula, ou seja, um falso Deus? Será caso que não há Deus em Israel?
para que consulte a sua palavra? Então, irmãos, chega de buscar resposta, solução em coisas que não é Deus, que não é a palavra de Deus. Ela é a resposta, ela é a verdade e ela tudo que você precisa saber para que você conheça Deus e chegue no céu naquele dia, está aqui nesse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe tua vida e até o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e, professor da Escola Bíblica, use esse subsídio e que Deus abençoe você em nome de Jesus.